Olá a todas e todos novamente, vamos dar continuidade aqui à matéria de processo penal, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre jurisdição e competência, que é aí o próximo ponto de necessidade de estudo de vocês, tá? Eu trouxe aqui já de início uma divisão de como é, né, a divisão de poderes e de justiças no nosso sistema judiciário brasileiro. Tá? Então, a partir disso aqui, vocês podem ver que aqui estão as justiças especializadas, né, justiça aqui militar, por exemplo, tá? Até justiça eleitoral, né? Ali também, a gente tem aqui Tribunal Regional Federal, Tribunal do Júri, né? Temos toda aqui a divisão de como funciona o nosso poder judiciário brasileiro, tá? Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia de como isso vai funcionar, né? Já passando para o que é a competência, né? A competência, ela deve ser entendida aqui como um conjunto de regras que estabelecem previamente quem vai ser o juiz que vai ser responsável por julgar aquele seu processo, aquele processo que você está respondendo por determinado crime, né? Então, a jurisdição ela é de todo o Estado, né, distintamente, mas ela é exercida daí, dividindo-se em determinadas competências, né? Então tem a competência federal, competência estadual, por exemplo, e assim sucessivamente, tá? Isso porque o artigo 5º da nossa Constituição diz lá que ninguém vai ser processado senão pela autoridade competente, né? Então é por isso que a gente tem essa distribuição aqui de competências. E isso é feito para respeitar esse princípio que a gente tem, que é o princípio do juiz natural, né? Esse princípio constitucional aqui, ele garante que não haverá juízo de exceção, tá? O que é o juízo de exceção? É aquele juízo estabelecido posteriormente ao fato, né? Então, por exemplo, né, aquele juízo, se eu cometo um crime X e constitui-se um tribunal, um juiz para julgar somente aquele meu crime, aí a gente estaria falando de um juízo de exceção. Então, juízos de exceção não são permitidos no nosso direito processual penal. Tá? O princípio do juiz natural garante que a competência vai ser estabelecida antes do cometimento do crime, né? Então a gente já tem lá regras de competência que são fixadas pelo Código de Processo Penal e que trazem lá, né, quem são os juízes competentes, tá? Então essa é a previsão aqui do que é a competência no processo penal, né? O processo penal e a competência como um todo, ela tem princípios que têm necessidade de serem analisados, né? O primeiro desses princípios é o da investidura, né? Então, para ser juiz, para você exercer a função jurisdicional, precisa ser juiz de direito, precisa passar no concurso público, precisa ser bacharel em direito, tá? Também tem um princípio da indelegabilidade, ou seja, aquele que foi investido do poder jurisdicional, recebi um processo para julgar, eu não posso me abster de julgá-lo, tá? Eu não posso delegar esse poder, né? Da mesma forma, ele é inevitável. Eu não posso também evitar esse processo de acontecer. Uma vez ocorrido o crime, realizado o inquérito, as diligências e acontecendo aqui o processo é inevitável, tá? A jurisdição ela também é inafastável, né? Ou seja, todo cidadão tem o direito de levar alguma demanda a ser julgada pelo Estado, tá? O juiz natural já vimos e territorialidade, né? Então toda jurisdição possui um limite territorial, né? Claro que se eu cometer um crime em Curitiba, por exemplo, eu não vou ser julgado em São Paulo. Se eu cometer um crime no Rio de Janeiro, eu não vou ser julgado em Brasília, né? Se eu cometer um crime em São Paulo, ou se eu cometer um crime no Rio de Janeiro, eu vou responder pelo crime naquela cidade. É isso que quer dizer aqui a territorialidade da nossa competência, da nossa jurisdição. A fixação da competência no processo penal, ela segue, então, necessariamente esses critérios que estão determinados ali no artigo 69, tá? Local da infração, domicílio ou residência do réu aqui, tá? Já vi muita questão
confundindo aqui domicílio do réu com domicílio da vítima, então é domicílio do réu e não da vítima, né? Natureza da infração penal, então se é um crime de natureza estadual ou se é um crime de natureza federal, tá? Distribuição, conexão e continência, que são critérios que vamos ver, prevenção e prerrogativa de função, né? Que aqui é o tal do foro privilegiado, né? Que a gente está acostumado a ouvir na TV, né? Então, todos esses critérios servem aí para a gente determinar a competência, quem vai ser o juiz que vai julgar determinado processo, tá? Essa competência, então, ela leva em consideração a natureza do crime, né? Já falamos. Por exemplo, existem crimes que são de competência da Justiça Federal, existem crimes que são de competência da Justiça estadual, da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum ou da Justiça Militar, tá? Essa fixação de competências ela é estabelecida pela Constituição Federal e pelas nossas leis estaduais também, tá? A única competência que é absoluta e não pode ser nunca modificada é a competência do Tribunal do Júri, tá? O júri julga todos os crimes dolosos contra a vida, que são 4 no nosso ordenamento jurídico, né? Crime de homicídio, infanticídio, o crime de aborto, tá? E também o crime de instigação ao suicídio. O júri julga somente essas 4 modalidades de crime. E eu nunca posso ter, por exemplo, um crime de homicídio doloso sendo julgado por um juiz e não pelo tribunal do júri, tá? A competência do tribunal do júri, ela é inafastável. Em relação ao crime de latrocínio, né? O crime de latrocínio também sempre cai em prova para confundir vocês. A competência para julgamento do latrocínio não é do tribunal do júri, é do juiz natural, né? Do juiz togado, aquele que passa no concurso da magistratura. Por quê? Porque latrocínio não é crime contra a vida, latrocínio é crime contra o patrimônio, tá? Então isso aqui sempre cai em prova para confundir vocês, ok? E como que acontece em casos de desclassificação? Então, a desclassificação acontece quando eu deixo de narrar uma espécie delitiva para outra, né? Então, por exemplo, eu deixo de ter um crime de homicídio para ter um crime de lesão corporal, né? Então, daí claro que eu passo a competência do tribunal do júri para uma competência de um juiz de direito normal, né? Então, é assim que acontece nos casos de desclassificação. Há uma modificação aí dessa competência, tá? E daí aqui tem a divisão, então, entre quais são as modalidades da nossa justiça, né? A gente tem, principalmente, a justiça comum e a justiça especial, são as duas grandes modalidades de justiça que a gente tem, tá? A justiça comum aqui, ela se divide em justiça federal e justiça estadual, e a justiça especial se divide em justiça eleitoral e justiça militar, tá? A competência da justiça federal aqui, ela vai julgar todos os crimes, todas as previsões que estão lá no artigo 109 da Constituição Federal. A competência da Justiça Federal está prevista lá no artigo 109. Tudo aquilo que não tiver no artigo 109 é de competência da Justiça Estadual. Ela tem uma competência residual, tá? E a Justiça Especial, pessoal, aqui, ela tem uma competência, como o próprio nome sugere, especializada, né? Ela julga aqui em relação aos crimes que eu estou falando, tá? Aqui crimes eleitorais, né? Então crimes que têm relação com o pleito eleitoral, tá? E crimes de natureza militar, que são cometidos por militares no exercício da função. E tem que ser no exercício da função, tá? E a Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho não possui natureza criminal, não possui competência criminal, não existe nenhum crime contra as organizações do trabalho que seja processado pela Justiça do Trabalho, tá? Então essa é a divisão básica aqui das nossas modalidades de justiça, né? E é a partir disso aqui que a gente vai ver qual que é a competência de cada uma dessas modalidades, tá? A começar ali pela Justiça Federal.
Então, já mencionei, né? O artigo 109 da Constituição Federal traz toda a competência da Justiça Federal, tudo aquilo que vai ser julgado pelos TRFs, de forma federal, né? Então, primeiro lá, isso aqui são todos os incisos, tá? Do artigo 109 lá da Constituição. Então, primeiro, crimes que afetem bens, serviços e interesses da União, suas autarquias e empresas públicas, tá? Ou seja, aqui tem que ser um bem da União, né? Então, eu desviei dinheiro da União, por exemplo, ou eu cometi um crime contra algum serviço federal, tá? Ou contra alguma autarquia federal, por exemplo, contra a Universidade Federal, né? Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, são todas autarquias, tá? E também empresas públicas. Exemplo de empresa pública aqui é a Caixa Econômica Federal, tá? Caixa Econômica Federal, os Correios também são empresas públicas federais. Então, se eu cometer um crime contra a Caixa Econômica ou contra os Correios, por exemplo, é de competência da Justiça Federal. O que não abrange a competência da Justiça Federal aqui? A sociedade de economia mista. Isso aqui também sempre cai porque sempre confundem. O que é sociedade de economia mista e não é competência da Justiça Federal? O Banco do Brasil. Se eu cometo um crime contra o Banco do Brasil, a competência para julgamento é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Isso aqui sempre cai em prova de concurso, tá? Além dessas disposições, crimes cometidos em tratados ou convenções internacionais, quando a execução do crime começa aqui no Brasil. Então, por exemplo, um crime de tráfico internacional de drogas, né? Se eu saio do Brasil em direção a outro país, a competência para julgamento é da Justiça Federal, tá? Crimes também que tenha havido grave violação de direitos humanos, né? Aqueles crimes de tortura, aqueles crimes em que acontecem graves violações de direitos humanos, também são de competência da Justiça Federal. Crimes contra a organização do trabalho, né? Por que a Justiça do Trabalho não tem competência criminal? Porque os crimes contra a organização do trabalho são de competência da Justiça Federal, tá? Também vai ser de competência da Justiça Federal o habeas corpus e mandado de segurança em matéria criminal, isso quando a sua competência provier de atos que não estejam sujeitos à nossa jurisdição. Então, por exemplo, se vem de um ato de outro país, né, vai ser de competência da Justiça Federal julgar o habeas corpus e o mandado de segurança, tá? Crimes políticos, que aqui crime político é diferente de crime eleitoral, tá? Não é aquele crime lá de caixa 2, aquilo lá. Tá? Crime político é aquele que a gente responde por a gente ter um pensamento, uma ideologia política, né? Então, se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita e me perseguem por causa disso, aí é um crime político, tá? E crimes também relacionados à disputa de direitos indígenas, tá? Só o crime relacionado à disputa de direito indígena. Se eu tenho simplesmente uma morte de um índio ou o cometimento de um crime por um índio, isso não atrai a competência para julgamento da Justiça Federal. É só crimes relacionados a disputas indígenas, tá? Também é de competência da Justiça Federal. Crime cometido a bordo de navio ou aeronaves, desde que não seja de competência militar, né? Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros, a execução de cartas rogatórias, que são aquela necessidade que a gente tem de ouvir testemunhas no exterior, né? Então eu encaminho para o país que eu quero ouvir. Vamos supor que eu tenho uma testemunha que eu quero ouvir em Portugal, né? Ou que eu quero ouvir na Espanha. Eu encaminho para lá, ouve essa testemunha lá, e quando retorna, quem executa essa carta rogatória, né, é o STJ e não o STF, tá? Isso também sempre cai para confundir. Tá? E também execução de sentença estrangeira após homologação do STJ, também sempre cai essa questão para confundir vocês. Porque se vem uma sentença aplicada, por exemplo, pela Argentina, pelo Chile, para um brasileiro, isso vem aqui para o Brasil para executar a pena aqui dentro do Brasil. E quem homologa é o STJ e não o STF, tá? Também, então, né, já falei aqui, competência da Justiça Federal, empresa pública, Caixa Econômica, né? O Banco do Brasil não está abrangido. Então, se eu cometo um crime contra o Banco do Brasil sociedade de economia mista, vai ser de competência da Justiça Estadual, tá?
O INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social, é uma autarquia, portanto, competência da Justiça Federal, assim como o SUS, tá? Os crimes tributários vão ser de competência estadual ou federal, a depender do tributo. Então, se eu estiver sonegando, por exemplo, IPVA, a competência para julgamento é do estado pelo qual eu soneguei, né? Agora, se eu soneguei, por exemplo, imposto de renda, ITR, que são impostos federais, aí a competência para processamento é sim da Justiça Federal, tá? Também é de competência da Justiça Federal o crime de contrabando e o crime de descaminho, tá? Crime cometido contra funcionário público no exercício da função. Se eu cometer um crime contra um funcionário público federal, necessariamente esse crime, essa competência vai ser da Justiça Federal, tá? Agora, se o funcionário público for estadual, não há porquê daí levar para a Justiça Federal, isso julga na Justiça Estadual, tá? E as contravenções penais, que lá tem uma lei específica, né? Aqui no Brasil, a contravenção penal, as mais conhecidas são, né, perturbação do sossego, perturbação da tranquilidade, vias de fato, mas a mais comum mesmo é o jogo do bicho. O jogo do bicho é contravenção penal, não é crime, tá? Então, o jogo do bicho e todas as outras contravenções penais são de competência da Justiça Estadual, sempre. Não importa qual seja o valor, qual seja a origem desse valor, é sempre de competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal, tá? Aqui também, ainda no mesmo critério, os crimes contra a fauna e a flora vai depender do local onde o animal se encontra ou a vegetação. Então, se é uma unidade de conservação federal, por exemplo, vai ser de competência da Justiça Federal. Se for estadual, aí não tem por que haver interferência da Justiça Federal. Assim como os crimes de poluição ambiental, poluição hídrica e pesca predatória, tá? E os crimes internacionais em que se desenvolva pelo menos parte do crime no Brasil, né? Como eu mencionei, se eu saio do Brasil para levar droga para outro país, por exemplo, né? Ou o contrário, se eu saio de outro país para trazer droga para o Brasil, a competência de julgamento é da Justiça Federal, tá? Também é de competência da Justiça Federal tráfico internacional de pessoas, os crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem do trabalho, os crimes contra a ordem econômica, tá? Os crimes previstos no artigo 197 ao 207 do Código Penal e o crime de trabalho escravo. Esse aqui também é importante, né? Quando eu coloco alguém em condição análoga à escravidão, tá lá, é o crime do artigo 149 do Código Penal, tá? Esse crime, ele sempre vai ser de competência da Justiça Federal, tá? Por quê? Porque se entende que aqui, né, colocação de alguém em condição de escravidão, se entende que há uma grave violação de direitos humanos. Por isso que a competência, então, é atraída aí para a Justiça Federal. Além, então, da competência da Justiça Federal, a gente tem tudo aquilo que não for de competência da Justiça Federal, né, já falei, vai ser de competência ali da Justiça Estadual, tá, de forma complementar. O segundo critério de fixação de competência é a competência em razão da pessoa, tá, ou aqui o que a gente chama aí a competência pelo foro privilegiado, né? Tá? Em regra, como que funciona no processo penal? Em regra, a gente tem aqui, né, uma piramidezinha. A gente começa do primeiro grau de jurisdição, passa lá para o segundo grau, onde estão os tribunais, e por último sobe para o STJ e para o STF, tá? Essa é a ordem, eu vou do primeiro grau para o TJ, do TJ para o STJ e do STJ para o STF. E via de regra é assim, tá? Mas existem algumas pessoas que pela posição que ocupam, né, pelo foro, pelo cargo que ocupam, pula alguns desses passos e vai ser julgado direto pelo Supremo ou direto pela STJ, né?
Então, é o que a gente chama de foro privilegiado ou a competência por prerrogativa de função, tá? Lembrando aqui que é uma prerrogativa que acompanha o cargo e não a pessoa, tá? Por isso que ela é em razão, né, da função, tá? Então, se eu sou governador, por exemplo, de um estado e eu cometo um crime, eu vou ser julgado com foro privilegiado. Só que se eu deixo de ser governador, eu perco também o privilégio obtido em razão do foro, tá? Então, ele acompanha aqui a pessoa, ele acompanha o cargo e não a pessoa, ok? Ainda tem uma diferença entre os crimes comuns e de responsabilidade, né? Existe diferenciação entre quando a competência por prerrogativa de função é por crime comum, ou seja, aquele crime que todos nós cometemos, tá? E o crime de responsabilidade, que é somente aquela hipótese de crimes que podem ser cometidos no exercício da função, né? Então, só o governador pode cometer aquele crime, porque ele é governador do estado. Então, essa é a diferença aí entre crime comum e de crime de responsabilidade. Os crimes comuns são sempre julgados pelo Poder Judiciário, tá? Enquanto os crimes de responsabilidade são sempre julgados pelo Poder Legislativo, né? Por exemplo, no caso de impeachment do presidente da República, quem julga o impeachment, que é né, um processo por crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal e não o Poder Judiciário, não o STF, por exemplo, tá? Voltando aqui, então, a distribuição de competência, ela é sempre com base nesse critério de simetria, ou seja, quanto maior o seu cargo, maior o órgão jurisdicional que vai te julgar. Se eu sou o presidente da República, claro que eu vou ser julgado pelo órgão maior do nosso Estado brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, e assim, consequentemente, de acordo com esse critério de simetria, tá? Então, aqui eu trouxe uma tabela para vocês saberem quem vai ser julgado e pelo quê. Né, o presidente da República e o vice-presidente, os membros do Congresso e os senadores, se cometem crime comum, são julgados pelo STF. Cometendo crime de responsabilidade, são julgados pelo Senado, tá? Os membros dos tribunais superiores também, né? Cometeu crime comum, julgado pelo STJ. Cometeu crime de responsabilidade, julgado pelo Poder Legislativo, daí, estadual ou distrital, né? Então, se eu sou um deputado federal do estado do Paraná, por exemplo, eu vou ser processado pela Assembleia Legislativa do estado do Paraná, tá? Os governadores, governador que comete crime comum, julgamento pelo STJ. O governador que comete crime de responsabilidade é julgado pela sua Assembleia Legislativa também, tá? Os desembargadores dos tribunais, dos TRFs, dos TRS e dos TRTs. Também crime de responsabilidade pelo STJ, crime comum, daí é julgado pelos seus próprios tribunais, tá? O desembargador é julgado pelo TJ e assim consequentemente. Os membros do TCE, né, Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas também são julgados aqui pelo STJ em caso de crimes de responsabilidade, tá? Ainda, em relação aos prefeitos, né? Prefeito também tem prerrogativa de função, é julgado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Então, se é o prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, né? Se for o prefeito de São Bernardo, também vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Daí atrai a competência para o Tribunal de Justiça, ok? Assim como, né, os juízes estaduais do Distrito Federal serão julgados sempre pelos seus tribunais de justiça, a não ser nos crimes eleitorais e nos crimes militares, né, que não é o caso, porque eles não têm competência militar, tá? Os juízes federais do trabalho e os membros do Ministério Público da União serão julgados também pelos TJs, ok? Essa tabelinha aqui, pessoal, é para vocês estudarem, colocarem na parede de casa para ter aí sempre essa visualização de quem é responsável pelo julgamento dessas pessoas em prerrogativa de função, tá? Para então a gente determinar qual vai ser daí, né, em termos de competência territorial, para a gente determinar qual vai ser a competência, tá? A gente utiliza aí essa ideia da teoria do resultado, tá? O que quer dizer? Bom, eu já defini se é um crime de natureza federal ou não. Tem lá, um crime de natureza estadual, crime de roubo,
tá? Tem prerrogativa de função? A pessoa que vai responder pelo crime? Ah, não, não tem. Beleza, então não tem prerrogativa de função, é um crime comum. Mas qual que é a cidade que vai julgar esse crime? Né? Aí, com base na teoria do resultado, ou seja, será competente o foro, né, a cidade do local em que se consumar a infração, tá? Então, essa é a ideia aqui da nossa competência territorial do Código de Processo Penal, ok? No caso da tentativa, daí o foro do lugar em que foi praticado o último ato da execução do delito, tá? Então, em todos os crimes pessoal comuns, né, aqui crimes onde a gente poderia olhar duas hipóteses, né, os plurilocais, teoria do resultado. Nos crimes dolosos contra a vida, onde eu cometi o último ato de execução. Então, dei um tiro na pessoa em Curitiba. Ela morreu na divisa com a cidade vizinha, que é São José dos Pinhais. Ela vai ser processada em Curitiba e não em São José dos Pinhais, ok? Assim como os crimes relacionados aos juizados especiais. Os crimes falimentares, que tem a ver com o processo de falência, tá? Vai ser competente o local em que for decretada essa falência, tá? E os atos infracionais também, ok? Então, via de regra aqui, a competência é pelo onde for consumado a infração, ok? Ainda, em relação aos crimes que forem praticados no exterior e consumados no exterior, né? Então, se eu tenho um crime lá que começou no Brasil, aliás, desculpa, se começou fora e terminou fora, se o réu for brasileiro, vai ser processado daí na capital do Brasil, ou onde ele tem, caso ele nunca tenha aqui fixado domicílio, ou se ele tiver, então, na capital do último estado onde ele fixou o domicílio, tá? E em relação aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações, tá? Vai ser determinada a competência territorial pelo local onde aportar ou da onde partir essa embarcação ou esse navio. Então, se parte de um avião levando droga de São Paulo para Paris, por exemplo, né? Vai ser competente aqui São Paulo para julgamento desse delito, tá? Da mesma forma, se sair, por exemplo, de Paris para São Paulo também, porque foi o local onde ele aportou, onde ele chegou aqui dentro do Brasil. Então, essa é a ideia aqui em relação à competência territorial. E, por fim, a competência territorial com base no domicílio do réu. Não sendo possível identificar o local da infração, aí a gente fixa a competência com base no domicílio do réu, tá? Não da vítima, sempre do réu. Então, aqui essa é a ideia da competência fixada pelo domicílio do réu, tá? Na próxima aula a gente vai ver, então, já quais são os outros critérios de fixação de competência.